Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, boa noite. É com muito carinho que nós estamos aqui novamente reunidos, agradecendo a mais essa oportunidade de estarmos aqui para fazermos mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. É com muito carinho e com muito amor que nós recebemos todos vocês nesse momento também. Tá? Como vocês sabem, o Evangelho ele é apresentado todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela Rádio e TV Fraternal. Tá? Vocês podem acessá-lo por todas as mídias sociais que nós estamos presentes. Além do Evangelho, na rádio, vocês também têm um acesso a várias informações, vários conteúdos, palestras, enfim, temos várias coisas, conteúdos muito interessantes que vocês podem acessar, que são de grande valia para engrandecer o nosso dia, os nossos momentos, a nossa mente. São lugar que a gente pode ter muitas palavras boas e interessantes para todos nós. Tá? Já disse que a rádio está presente em todas as mídias. Vocês, por favor, a partir do momento que vê, que assistir, que gostar, divulguem, acessem, compartilhem os nossos conteúdos para que mais pessoas possam ter acesso a esse momento de evangelização, um momento de enfim, divulgar o nosso Evangelho e a nossa parte espiritual, tá bem? Hoje nós vamos fazer o Evangelho e será o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá? O Evangelho, como a gente está sempre dizendo, nós aqui usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você que não tem acesso a ele ou, se preferir, pode fazer a prática do Evangelho no lar usando qualquer livro, qualquer texto que traga uma motivação espiritual, alguma coisa que você possa ter um bom texto para fazer uma boa discussão, ou você sozinho ou junto com as pessoas da sua família. Aí fica de acordo com a oportunidade e o momento que cada um tem, né? Para quem nos segue pelo YouTube, abaixo vocês têm o acesso do texto que você já vai conseguir seguir o mesmo texto que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Para nos acompanhar, a gente aqui vai ter Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, que vocês vão poder fazê-los, tá? Eu sou a Márcia, vou fazer a condução. Eu estou acompanhada do Daniel essa noite e do Ricardo, que vamos fazer uma breve leitura e uma discussão do que a gente vai, do texto, do que o texto vai nos trazer aqui no momento, tá? Então vamos à leitura. A leitura não, vamos fazer primeiro, antes de tudo, a nossa prece inicial para a gente dar início a esse evangelho. Faz para a gente, Dani, fazendo favor. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que nos conforta e consola. Agradecer por termos chegado até esse momento do dia, essa nossa reunião onde os nossos pensamentos convergem para o mesmo propósito do aprendizado, do entendimento, da leitura do Evangelho, um momento individual de cada um de nós, para que façamos a introspecção, uma análise dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, comparados à lição de Jesus, tudo aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele há muito tempo vem nos ensinando, e por teimosia, pelos nossos interesses acima da nossa vontade, do nosso querer mudar esse nosso conceito moral, que é essa lição do Cristo, vamos deixando de seguir em algumas vezes. E esse momento é para isso, é para essa reflexão, é para essa introspecção, é para analisar como nós estamos caminhando, ainda mais com a lição de hoje, como nós encaramos a vida, como estamos encarando as situações pelas quais passamos, mas sem perder a fé, sem esmorecer, sem desanimar ao ponto de achar que estamos sozinhos
esse grande oceano chamado vida. Temos à nossa frente Jesus, nosso mestre, que vai nos conduzindo e nos ensinando. Esse é o propósito do Evangelho, é reforçar todos esses sentimentos espirituais, é reforçar esse laço que não se quebra com a espiritualidade, é reforçar a presença divina em nossos corações e principalmente nas nossas atitudes. E para iniciar, a prece que Ele mesmo, nosso Mestre Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, após a nossa prece, então nós vamos fazer a leitura do texto para que a gente possa fazer a nossa discussão. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea, como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto, com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência. Um texto não muito longo, mas de uma profundidade muito grande. Aqui, o que eu consegui absorver dessa leitura aqui, né? Que nós estamos aqui a questão de aprender, a questão de se aprimorar e a questão de nós, não diria pagarmos dívida, mas vamos usar assim, passar de ano. E este passar de ano nessa escola da vida, nós temos algumas metas a serem cumpridas. E essas metas, o que nada mais são? Os nossos sofrimentos, entre aspas, as coisas que a vida nos traz, que nós temos que, de uma maneira ou de outra, encará-la. Seja isso uma questão de uma doença, seja isso numa questão de dificuldades financeiras, de dificuldades familiares, enfim, diversas adversidades que a vida em si nos traz. E aí, o que quer dizer aqui? Como nós vamos encarar isso? Né? Se a gente encara, como eu disse, como alguma coisa que a gente tem que passar, metas a cumprir para passar de ano, colocando que a vida espiritual é o nosso maior, visão maior, nós sabemos que vamos passar por isso e que estamos dando fim a alguma coisa que a gente veio para cumprir, né? Alguma coisa que a gente trouxe de alguma outra vida e que estamos aqui resgatando. Estamos saudando o nosso devedor. E aí, nesse ponto, a gente vai com uma maneira, com o coração mais leve, como se a gente estivesse aliviando isso. Agora, se a gente colocar
além desse sofrimento que a própria vida nos traz, colocarmos um pouquinho mais de pedra nesse saquinho, isso vai ser uma maneira muito mais difícil, vai ser uma maneira muito mais trabalhosa da gente conseguir cumprir isso. E aí o que nos cabe? Aquilo que a gente sempre diz, a fé. Quando a gente tem a verdadeira fé dentro do nosso coração e uma esperança no maior, a gente sabe que isso, mesmo que seja um momento difícil, ele vai passar. Como diz, tudo na vida passa, tanto a parte, as alegrias, quanto o sofrimento. Então, como ele diz aqui, como você vê, como você encara, se você achar que esse sofrimento, que essa sua vida é isso agora, é uma parte corpórea, pura e simplesmente, esse sofrimento se torna maior. Quando a gente coloca isso, que a gente está nos aprimorando para um futuro maior, para uma vida espiritual melhor, a gente coloca como pagamento de dívida e a gente não se sente mais aliviado. É como se a gente estivesse deixando para trás algumas coisas que a gente tinha e estamos caminhando para uma vida melhor, né? Todo mundo tem o seu sofrimento, ou maior ou menor, mas todo mundo tem. Aí, quando ele coloca aqui a parte da inveja, tudo, se a gente achar, muitas vezes nós, né, estamos aqui, olhamos e vemos a vida do vizinho é melhor, a vida de fulano é mais fácil. Só que a gente nunca sabe exatamente o que aquela pessoa está passando. Muitas vezes a pessoa tem um sofrimento ou passa por uma coisa mais difícil, mas a maneira dela lidar com isso é que ela se torna uma pessoa mais leve, mais tranquila. Então, ela também tem os seus sofrimentos, só que a maneira com que ela encara e age faz com que ela aparente não ter tanto. Ela leva isso de uma maneira mais tranquila e mais suave, né? Então, eu vou abrir agora aqui para os meus dois amigos para a gente poder ter uma conversa maior e melhor sobre isso. Você terminou sua fala aí exatamente o que eu penso. Depende como cada um, é ponto de vista, na verdade, que a lição de hoje que está falando, né? São os motivos da resignação. Sim. Então é como cada um encara. Tem gente que tem muito mais problema que eu, né? Mais graves, e de N ordens, né? Não estou falando, é financeira, é uma pessoa doente, independente. Ele tem muito mais problema, mas a forma que ele lida é muito mais sábia. Sim. Né? E isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Pedras, né, dentro do seu saquinho. E tem até a oração, como você falou, é a fé, é a oração que diz para nós, né? Dai-me paciência para aquilo que eu não posso mudar, dai-me coragem para aquilo que eu posso mudar e sabedoria para distinguir as duas. Porque é isso que eu vou levar da vida. Enquanto a gente não entender e não aprender que a gente está no mundo de provas e expiações, que eu sou um espírito em evolução, que eu estou no progresso, isso vai demandar de mim o tempo inteiro. Então, a todo tempo, é como assistir certa vez uma palestra e o palestrante falava, a todo momento chegam situações das quais ou vão me deixar feliz ou vão me deixar triste. E são como visitas. Então, elas batem à minha porta e eu as recebo, porque não tenho como. Sim. Eu não tenho como, então eu as recebo. E eu deixo a visita fazer o que ela quer na minha casa? Essa é a percepção. Como eu me coloco perante isso? Ah, mas aí começa. Você não passa pelo problema que eu passo. E qual de nós não tem problema? Às vezes é um problema até maior do que aquilo, mas é como você encara. Nós temos que voltar para essa questão. Não é o seu problema ou o meu problema, é o problema de todo mundo. Mas como eu vou encarar? Então eu abro a porta para essa visita, eu a recebo, mas ela não vai bagunçar minha casa. Eu vou continuar sendo o senhor da minha casa. As regras são minhas, as regras né? são minhas. Olha, estou com um problema, é situação X, seja de saúde, seja financeira, seja de trabalho, enfim, de qualquer ordem, como eu disse, eu tenho que me centrar. Porque se eu não me centrar, eu perco a calma, que é que ele começa falando, né? Ele vem aqui falando de calma. Eu perco a serenidade, perdendo a serenidade, eu perco a capacidade de discernir e eu começo a agir de que forma? Muito mais de uma forma animal. Sim. Então eu perco o raciocínio lógico que eu tenho e parto para o impulso. E é engraçado como muitas vezes você, durante a vida, você passa a perceber isso, né? Eu li uma frase que é assim, a felicidade de cada um depende de uma autoeducação.
Cada um de nós é que temos que nos autoeducar de como conseguir chegar a essa felicidade, né? A felicidade não depende de nenhuma outra pessoa, só depende de cada um de si. Então, depende de como eu vou agir diante das diversidades que a vida me traz. Todo mundo tem, ninguém passa por essa vida sem ter problema nenhum, né? Não existe como. Estamos aqui para encarar esses problemas. Cabe cada um de nós. Nessa linha, né, de aceitação, o que eu vejo é a importância de tudo aquilo que o Mestre nos passou. Ele nos garantiu que ele iria nos trazer um consolador. E ele nos trouxe o Evangelho. E dentre dos capítulos do que nós lemos e estudamos o Evangelho, né, essa questão dos bem-aventurados aflitos, para aquela pessoa que se encontra em desequilíbrio, em sofrimento, talvez seja tanto quanto difícil ela nesse momento, ela achar que esse sofrimento é benéfico. Sem dúvida. Né? Mas o que nós temos que ter noção, e aí a necessidade de nós entendermos a vida. Que se nós não entendermos a vida, nós não conseguimos, nós não vamos conseguir lidar com ela. A aceitação parte do princípio de que eu sei porque eu estou aqui, e a partir do momento que nós temos a consciência de que todos nós somos devedores, que todos nós somos espíritos necessitados de ajustes, tudo aquilo que decorre conosco, existe um princípio, existe uma causa. Estamos aprendendo. Estamos justamente, nós estamos nos burilando para que a gente possa chegar a situações melhores. E a partir do momento que nós aceitamos que essa é uma passagem e existe um tempo de início e um tempo de fim, é lógico, dentro dessa, quando a gente fala em termos de encarnação. Dessa encarnação, dessa faixa que nós estamos vivendo hoje. Então, desse momento que nós estamos, depois desse momento que nós estamos passando, seja ele bom, seja ele não tão bom, ele tem o seu início e terá o seu fim. Sim. E é lógico que, voltando àquilo que vocês colocaram, a questão da aceitação, a questão de nós buscarmos sempre resignar é aceitar. Uhum. Sim. Então, motivos para aceitar aquilo que nós estamos passando. Então, os motivos que nos são colocados, que Jesus nos passa, é justamente esse. Nós trazemos uma bagagem, quando nós aqui iniciamos essa encarnação, e aí vai de encontro com aquilo que vocês também colocaram. Essa bagagem, nós temos a nossa malinha lá, né? E nós vimos com essa bagagem. Agora nos cabe saber se livrar daquilo que nós trouxemos ou colocarmos mais coisas dentro dessa mala. Até chegar ao final desse período, saber se nós conseguimos nos tornarmos mais leves, mais burilados, ou se nós acumulamos mais coisas. Mais dívida. Então, é muito a questão de você saber ou se conhecer. E eu acho que o conhecimento, até na sua linha, né, Daniel, é de cada um. Sim, é no tempo de cada um. Eu não posso ver o sofrimento de uma pessoa e, de certa maneira, eu posso sim me consternar, eu posso... Mas, empatia, mas eu também tenho que entender que o que se passa tem seu motivo, da mesma maneira que o que estou passando também tem o meu motivo. Então, nós temos sim a questão, volta para a questão da fé. Da fé, exato. E aí é que você falou muito bem da aceitação. A aceitação, ela não é um mero conformismo. Não. É a compreensão. Sim. É o que as pessoas, é o que nós menos buscamos, na verdade. Nós não buscamos compreender, a gente não busca entender as coisas, porque o reclamar é mais fácil e está ao meu alcance. Então eu reclamo, eu não aceito
Então se torna difícil. Porque ele fala aqui, ele deixa bem claro que o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é diminuição de importância das coisas mundanas. Ele não está dizendo para ser relaxado. Ele não está dizendo para você ser relapso com a vida. Pelo contrário. Ele está dizendo para que você as encare, mas que não antecipe o seu desencarne por conta daquilo. E muitas vezes... Ou seja, é que o Evangelho sempre fala nas entrelinhas, não está taxativo aqui. Equilíbrio. Equilíbrio. Em todas as lições ele vai falar de equilíbrio. E é engraçado como existem algumas situações que são finais, mas muitas vezes a gente percebe com o tempo, você tem no momento que você tem um problema que você acha que aquilo é um peso enorme, é uma situação medonha, é o fim do mundo, você se desgasta horrores com aquela situação que você está passando, até pelas pedras que a gente coloca mais naquela situação. Passado por um tempo, quando você olha para trás, você vê que aquela situação não foi assim tão pesada, tão difícil. E às vezes traz até benefício. Exatamente, você passou por ela e quando você faz uma outra análise, você vê o quanto que aquela te ajudou, você cresceu, você melhorou, você, enfim, mudou algumas coisas e foi até para melhor. E naquele momento você achava que era uma situação extremamente pesada. Né? O passar do tempo, né? O tempo tudo ajeita, dá uma visão muito melhor. Sim. Então, muitas vezes a gente sofre muito por uma coisa que não deveria. Eu me recordo agora, a gente falando aqui no livrinho A Vida Escreve, se eu não me engano, ele trata de um senhor, conta uma história de um senhor que ele era artesão e trabalhava com argila. E um dia ele estava muito injuriado, porque por condições da vida, pela idade também, ele caiu, estava difícil a recuperação, não cicatrizava, ele não conseguia trabalhar, então faltava recursos para a vida, para o trabalho, para tudo. Então tudo que já era difícil estava multiplicado. E ele começou a se queixar e num belo dia, dormindo, ele teve um sonho. E nesse sonho ele foi levado por um anjo, que o anjo comentou com ele, foi até o ateliê dele, o simples ateliê dele, e perguntou assim, nossa, mas que belos vasos que você faz. São lindas suas obras. Ele, sim, anos de experiência. E começou a falar com uma certa satisfação do seu trabalho. E ele falou assim, nossa, mas eu estou vendo aqui que essa argila, para ela tomar forma, depende de forno. Ele falou, sim. Ele falou, e muitos vão ao forno inúmeras vezes. Isso aqueles que não quebram lá no forno. E aí, então, o anjo aproveita essa oportunidade e fala, é exatamente a vida assim. Ele falou, muitos estão sendo forjados ali no forno, eles estão passando por aquela temperatura, mas eles estão, e aí ele fala, e se tirar o forno? Então ele falou, não, aí não fica belo assim, aí não se aprimora. Ele falou, então, a vida é assim. Então a gente precisa passar pelos fornos da vida para ser lapidado e para ganhar beleza. Ou seja, para ganhar essa vida melhor, que o Ricardo falou. Exatamente, para a gente conseguir ser um pouquinho mais e melhor lapidados na situação que a vida dá, né? E até nessa questão do que você colocou, do conformismo, né? Isso é uma coisa interessante, nós não podemos nos acomodar. Sim. Aceitar não significa você abster da vida. Sim. É assim porque Deus quer. Sabe, não é o aceitar, não é simplesmente a gente virar as costas e nos transformarmos aquele coitado ou aquele vítima do mundo. Vítima ou aquela pessoa que não, eu tenho fé que tudo vai se resolver, mas se não fizer a parte, se não fizer a sua parte, né? As coisas também não vão resolver. Capítulo 25 do Evangelho, ajuda-te o céu te ajudará. Exatamente. Então tudo. Daí a necessidade, né, que a gente sempre coloca de você fazer o estudo do Evangelho, mas sempre fazendo essa interligação dos ensinamentos. Os ensinamentos todos, né, é um conjunto. É um conjunto que você tem que olhar para o todo. Eu não posso olhar simplesmente para uma lição e achar que eu vou cumprir só essa lição, porque essa aqui eu consigo. Não. A gente não consegue cumprir uma única lição. Nós não conseguimos cumprir uma única orientação. Nós temos todo um processo. A nossa vida, ela está toda escrita, né? Foi toda ela desenhada e nós temos que ter o conhecimento de como é
como é que é, como é essa construção. E temos que fazer a nossa parte. Né? A casa ela não cresce sozinha se não houver o operário ali cuidando para que ela suba, para que ela aconteça. A nossa vida também é assim. Se nós não fizermos, a nossa vida ela não acontecerá. Não adianta ficar só no Deus proverá e cruzar o braço. Isso, não. E aí entra tudo aquilo que a gente comentou aqui, né? O problema existe. Não adianta a gente ficar só colocando mais problemas em cima daquilo. É ter a fé, a paciência e a resiliência, a resignação de parar, pensar o que eu posso fazer de melhor para sair dessa situação ou tornar essa situação menos pesada para esse momento dessa vida, né? E aí cabe toda a parte do evangelho que a gente vem estudando há tempos. Te ajuda que eu te ajudarei, então vamos ter paz, vamos ter calma, paciência, raciocinar nisso tudo para a gente poder passar com tudo isso. Sem dúvida. Lembrando sempre que nenhuma felicidade é eterna e nenhuma infelicidade é para sempre. Então, sempre a gente vai tendo a fé e a paciência, tudo vai passar. Tudo vai passar e vamos aprender, estamos aqui para aprender, melhorar e sermos melhores lapidados. E, como a gente sempre diz, isso cada um faz o seu. Sim. Não existe como ninguém fazer para nós. A conta de cada um. A conta é de cada um, exatamente. Bom, nosso texto nós estudamos hoje, discutimos aqui, agora a gente espera que tenha te ajudado em algumas coisas. Agora eu vou pedir para o Ricardo fazer a nossa prece e a nossa vibração. Então nós vamos todos, cada um em seu momento. Vamos olhar cada um para dentro de si. E vamos agradecer. Se o texto é de resignação e aceitação, vamos agradecer a Deus nosso Pai e aceitar com amor este momento que vivemos, sabedores de que não estamos só. Sabedores que junto de nós temos esses abnegados mensageiros de Jesus a nos ajudar, a nos intuir, nos proteger. E temos, acima de tudo, Jesus, nosso Mestre, olhando por nós. A quem rogamos neste momento, Jesus, que olhe por nossa casa, nosso lar. Que derrame sua luz, suas bênçãos em todo este espaço, envolvendo todos aqueles que aqui habitam e que aqui se achegarem, sintam a tua presença, sintam o teu poder, o teu amor, a tua misericórdia. Que possamos nesta semana ter uma semana mais equilibrada, relembrando sempre a todo instante que tudo passa, que tudo passará e que a felicidade é inevitável a cada um de nós. Possamos fazer a nossa parte, que possamos cumprir
com amor e com muita fé aquilo que nos preparamos e que aceitamos aqui está. Obrigado, Mestre. Obrigado, irmãos queridos, amados. Querida amada equipe do Evangelho, que sempre nos abraça e nos acompanha nesse instante. Obrigado, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dá a força àquele que passa pela provação. Dá a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento virá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Mas queremos de uma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas espelho onde se refletirá a vossa santa, amada, digna imagem, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, e assim nós vamos encerrar o nosso Evangelho. Ficamos muito felizes de tê-los vocês conosco. Esperamos que vocês curtam, agradeçam, participem do nosso Evangelho e até uma próxima oportunidade. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.